Meu povo, agora nós vamos estudar o sistema de registro de preço. Dentre os procedimentos auxiliares de contratação, esse é, sem dúvidas, o mais importante e o mais complexo ao mesmo tempo. É o assunto que as bancas amam cobrar, é o assunto que aparece em objetivo, aparece em discursivo, aparece em tudo com que é canto. Por isso que a gente tem que dominar esse tópico. Vamos falar um pouco então sobre o que é o sistema de registro de preços, e eu começo trazendo o conceito que está no artigo 6º, inciso 45 da Lei de Licitações. Ele diz para a gente que sistema de registro de preços é o conjunto de procedimentos para a realização, mediante contratação direta ou licitação, nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, obras, as obras aqui são novidade, porque antes a gente não tinha isso expresso, agora está expresso na Lei de Licitações, e também a aquisição e locação de bens para fins de contratações futuras. Só para vocês entenderem, enquanto eu vou escrevendo aqui, para que serve o sistema de registro de preços? Imagina que você está estudando para concurso público e você gosta de utilizar, você é concurseiro mais old school, né? Tipo eu, assim. E você gosta de estudar com material, se bem que eu vou corrigir, eu sou old school, mas nessa parte eu não sou old school. Mas vamos supor que eu fosse nessa parte. Vamos supor que você gosta de estudar por material impresso e que, portanto, você precisa comprar caneta marca-texto. Só que concurseiro, quando começa a estudar, uma caneta marca-texto não dura nada. Deixa eu contar já essa novidade aqui para vocês. Isso aqui não está ficando bom. A caneta marca-texto não vai durar nada. Aí você tem que estar o tempo todo comprando caneta. Imagina que você é muito metódico e toda vez que vai comprar caneta, fica pedindo cotação de preço para saber o valor da caneta. E aí você pede orçamento em várias lojas. Isso demora pra caramba. Você poderia fazer o seguinte, para você não ter que ficar toda a vida gastando tempo fazendo cotação de preço, você faz uma única cotação de preço e firma uma intenção com a papelaria, dizendo o seguinte, olha, durante 1 ano eu pretendo comprar marca-texto de você. Você se compromete a me fornecer até 1.000 canetas marca-texto. Exagerei, né? Vou colocar 100 canetas marca-texto. Por qual valor? Vamos supor que sejam R$12. Você vai me fornecer até 100 canetas marca-texto por R$12. Eu não sou obrigado a comprar 100, mas sempre que eu te acionar, você vai me fornecer uma caneta por R$12. Isso é o sistema de registro de preço. Ele serve para contratações futuras. Vamos trazer um exemplo para a administração. Imagina que o poder público quer comprar queijo. O queijo será utilizado na merenda escolar. Queijo e pão francês, pãozinho. Se eu fizer uma única licitação e comprar todo o pãozinho no começo do ano, vai chegar no final do ano, o pãozinho vai estar mais duro que um martelo. Vai parecer que você está comendo o controle do ar-condicionado, de tão duro que vai estar esse pãozinho. E o queijo, então, nem se fala. Não tem como você armazenar tudo isso, etc. Então, você precisa fazer contratações frequentes. Agora, se toda vez que eu for comprar o pãozinho eu fizer uma licitação, eu vou ter que fazer basicamente uma licitação por semana. É inviável também. Não tem como. O que é mais prático fazer? Uma única licitação, mas que essa única licitação permita que eu firme vários contratos. Para isso serve o sistema de registro de preço. Para você fazer um único processo licitatório e desse único processo você fazer várias contratações decorrentes dele. Qual que é o produto do SRP? O resultado final dele é a assinatura de uma ata de registro de preços. Essa ata de registro de preços é onde você terá um compromisso para uma futura contratação. E nesse compromisso você vai ter o objeto, o preço, os fornecedores, quem está participando e quais serão as condições que serão praticadas, conforme consta no edital de licitação e nas propostas apresentadas. Essa é a ideia. Então você assina uma ata. Dessa ata você vai assinar futuros contratos. Seria um documento intermediário. Eu já vou acrescentar aqui para vocês um resumão do SRP. Eu vou começar com um primeiro bloco, que é sobre a situação do prazo de validade. Qual que é o prazo
de validade da ata de registro de preço. A lei de licitações, ela diz para a gente que a ata de registro de preços terá um prazo de validade de até 1 ano. Nesse ponto, ela mudou em relação à antiga lei de licitações. A antiga lei tinha um prazo de 1 ano no máximo. Aqui ela é o prazo de até 1 ano, porém esse prazo de 1 ano é prorrogável por igual período. A antiga lei já seria 1 ano no máximo. Aqui é 1 mais 1. Então, ela pode chegar a um prazo de até 2 anos. Essa é a primeira mudança em relação ao antigo regime. Mas eu tenho que deixar uma outra coisa expressa aqui para vocês. Não confunda o prazo de vigência da ata com o prazo de vigência do contrato decorrente. Como assim, professor? Os contratos, eles têm as suas regras de vigência lá no artigo 105 e seguintes da Lei de Licitações. Aquele é o prazo do contrato, não tem nada a ver com o prazo da ata. A ata é 1 ano prorrogável por mais 1. Agora, vamos supor contratos sobre fornecimentos contínuos. Fornecimento contínuo tem um prazo de vigência de até 5 anos, prorrogável sucessivamente até 10 anos. Então, imagina que eu fiz uma licitação para SRP. Essa licitação foi realizada no ano X, no começo do ano X. Vai passar o ano X, e aí eu renovei a ata. Foi o ano X mais 1. No último dia do X mais 1, do segundo ano, eu assinei o contrato. Esse contrato é fornecimento contínuo. A partir do momento que eu assinei o contrato, começa a correr a vigência do contrato, que pode ser, no meu exemplo, até 5 anos, prorrogáveis por até mais 5, ou seja, no total de 10 anos. Então, não confunda a vigência da ata com a vigência do contrato. Segundo ponto. Como que funciona? Como são aqui as regras para a contratação? Eu vou colocar assim, ó, entre aspas, para a licitação, mas não é bem uma licitação que a gente vai ter aqui. Aqui é basicamente um resumo que nós vamos ter do SRP. A Lei de Licitações diz que o SRP poderá acontecer nas seguintes modalidades. Professor, diz aí para mim, você que está me acompanhando aí, alunão. Quais são as modalidades admitidas para o SRP? O conceito define para a gente. Nas modalidades pregão ou concorrência. Pode diálogo competitivo? Não. Pode leilão? Não. Pode concurso? Não. Tem que ser pregão ou concorrência. Uma dessas duas modalidades de licitação. Eu já fui adiantando aqui o próximo tópico. Quais são os critérios de julgamento que podem ser utilizados para o sistema de registro de preços? A Lei de Licitações traz para a gente 2 critérios que são admitidos. São justamente aqueles 2 critérios do pregão, que são o menor preço ou ainda o maior desconto a partir de um preço oficial devidamente fixado, a partir de alguma tabela de referência que você tenha o preço. Quais são os objetos do SRP? Ou seja, o que você pode contratar mediante sistema de registro de preço? De acordo com a Lei de Licitações, o SRP pode ser utilizado para bens, é mais comum, tá? Por exemplo, eu posso fazer um SRP para a compra de computadores. Preciso de vários computadores, você utiliza o SRP. Ele também serve para serviços. Normalmente aqui nos serviços, são aqueles serviços que são contratados por unidade de medida. Exemplo, metro quadrado da colocação de um piso. Você pode utilizar o SRP. Você pode utilizar o SRP também para locação de bens. Então, vou fazer aqui um SRP para locação de impressoras. Pode fazer também. E agora a grande novidade da nova Lei de Licitações. Também para obras. Só que obras aqui eu vou colocar um asterisco porque tem algumas condições para a utilização do SRP em obras. Acabou? Não, não acabou. A gente tem mais coisa ainda para utilizar.
Outra grande novidade que aconteceu no SRP é que existia um debate se você poderia fazer sistema de registro de preços por meio de contratação direta. Contratação direta é aquela contratação em que você não faz processo de licitação pública. Segundo a nova Lei de Licitações Públicas, o SRP admite a contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação, desde que a hipótese se enquadre nos requisitos da Lei de Licitações. Como assim, professor? Imagina o seguinte, uma Câmara de Vereadores precisa adquirir um papel para a cédula, suas cédulas de votação, e esse papel somente é produzido por uma empresa no Brasil. Existe um único fornecedor daquele material no Brasil. Se você já estudou licitações, você lembra da dispensa e da inexigibilidade, e lembra que a inexigibilidade acontece, entre outras hipóteses, quando houver um fornecedor exclusivo. Ela precisa de vários desses papéis. Ela precisa de contratações frequentes. Então, isso é hipótese de registro de preço. Contratações frequentes é hipótese de registro de preço. Só existe um fornecedor, um único fornecedor, é hipótese de inexigibilidade de licitação. Se eu junto as duas situações, eu tenho SRP e inexigibilidade. Então, eu posso enquadrar isso nos casos de contratação direta, segundo a nova Lei de Licitações. Fechou? Estudamos já essa parte, vamos agora resolver uma questão. O processo licitatório para registro de preços só poderá ocorrer na modalidade pregão eletrônico. Errado. Porque a modalidade de licitação pode ser o pregão ou a concorrência. Fora que o seguinte, a princípio, o pregão agora tem que ser eletrônico, porque os procedimentos da nova lei são eletrônicos. Mas a nova lei admite excepcionalmente o procedimento presencial. Então haveria aqui um pequeno problema também. Mas o principal problema é falar que é somente pregão, quando tem também a concorrência. Então esse item está errado. Aqui eu trouxe para vocês 3 observações que a lei traz sobre o SRP. Do artigo 81, 82 e seguintes, você tem as regras do registro de preço. E aqui eu vou trazer algumas, tem muitos detalhes ali que eventualmente você vai lendo e vai pegando. Não tenta pegar tudo de uma vez só, não. Mas olha só, em regra, o edital de licitação deve definir o quantitativo máximo. Quando que a gente adota o SRP? Quando você tem necessidade de contratações frequentes, quando você não sabe exatamente a quantidade que você precisa adquirir, quando você tem uma aquisição por vários órgãos e entidades ao mesmo tempo, são os órgãos participantes, vários órgãos adquirem ao mesmo tempo. Só que a princípio, nessas situações, você tem que ter um quantitativo máximo que você pretende adquirir. Só que a lei de licitações, ela ressalva 3 hipóteses em que você não precisa definir a quantidade máxima. Segundo a lei, nessas hipóteses, você vai fazer uma indicação limitada às unidades de contratação. Exemplo, eu vou fazer a aquisição por metro cúbico, metro quadrado. Eu não sei exatamente quanto. Eu faço só a indicação da unidade de contratação. O edital terá que definir um valor máximo que eu pretendo gastar, não a quantidade. O valor máximo, a lei exige que eu faça a definição. E nesse caso aqui, eu não posso ter órgãos participantes. Eu vou ter um órgão só nesse caso. É o caso que eu não indico a quantidade máxima que eu vou adquirir. Se eu quiser que outros órgãos participem, eu tenho que indicar a quantidade máxima. Se não houver outros órgãos participantes, eu posso não indicar a quantidade máxima em 3 hipóteses. Quando se tratar da primeira licitação do órgão, e aí eu não tiver instrumentos para aferir o consumo, como é que eu vou saber quanto que eu preciso de pãozinho se é a primeira vez que eu vou fazer a merenda escolar para aquela escola? Eu não saberei exatamente. Alimento perecível são esses alimentos que estragam, pãozinho, queijo, etc. E serviço integrado ao fornecimento de bens. Isso aqui é muito comum no caso de manutenção de veículos. Eu compro um carro e tenho que fazer a manutenção. É um serviço integrado ao fornecimento do bem. Como é que eu vou saber quanto de serviço eu vou precisar aqui? Depende do quanto que o carro estragar. Às vezes mais, às vezes menos. Não tem como saber exatamente a quantidade máxima.
Então, nessas 3 situações, eu não preciso indicar a quantidade máxima, mas apenas o valor máximo da contratação. Só sabendo que existe essa exceção, você já responde quase todas as questões. Além disso, a lei admite que você estabeleça preços diferentes conforme a entrega em locais distintos, condições de acondicionamento, tamanho do lote ou outros motivos devidamente justificados. Imagina a União, governo federal, fazendo uma licitação para fornecimento de medicamentos. Vacina é um caso clássico. Uma coisa é eu acondicionar uma vacina na região sul, durante o período do inverno, com frio que costuma fazer no inverno na região sul. Outra coisa é eu acondicionar esse mesmo produto na região norte, nordeste e centro-oeste, sobretudo no verão, que é muito mais quente. Consegue perceber que essas condições de acondicionamento podem impactar no custo do produto? Então, se você faz uma licitação única para um fornecimento nacional, você pode admitir cotação de preços diferentes. Essa é mais uma exceção interessante. Terceiro ponto. É possível fazer o registro de mais de um fornecedor para o mesmo produto. Vou comprar mouse. 3 fornecedores, eu posso registrar 2, 3, 4, 5 fornecedores para esse mouse. Pode, professor? Pode. Quando? Quando os demais concordarem em fornecer o produto pelo mesmo preço do vencedor. Como que funciona isso? Isso aqui, o regulamento da lei de licitações chama de cadastro de reservas, parecido com concurso público. É assim, eu termino a licitação, a empresa A venceu. Ela diz que vai fornecer esse mouse por R$100. Aí eu pergunto para os demais licitantes, alguém mais daqui aceita fornecer o mouse também por R$100? Também pelo preço do vencedor? Aí a empresa Delta diz que aceita. Ela será registrada num anexo da ata do registro de preço. Para que isso? Se lá na frente a empresa vencedora não cumprir com a sua obrigação, eu aciono essa empresa que aceitou fornecer o produto pelo mesmo preço da vencedora. É um cadastro de reservas, ela fica ali. Então, é possível registrar mais de um fornecedor, mas somente se os demais aceitarem fazer no mesmo preço do vencedor, e eu terei que dar prioridade para o vencedor, já que ele venceu a licitação pública. Legal? Esses 3 pontos vêm aparecendo em algumas questões de concurso. E o artigo 85 trata da possibilidade de utilização do SRP para obras e serviços de engenharia. Isso era uma dúvida sobre a antiga legislação e a nova esclarece para a gente. Pode SRP para obras e serviços de engenharia, só que aqui eu tenho que atender a 2 condições. O projeto deve ser padronizado, sem complexidade técnica e operacional, e deve se tratar de uma necessidade permanente e frequente de obra ou serviço a ser contratado. Quer um exemplo? Tapa-buraco de rodovias. O tempo todo tem que fazer isso. É um serviço de engenharia, não tem complexidade técnica, porque as condições são padronizadas. Tem normas do DENIT e outros órgãos e entidades que padronizam isso. Então, é padronizado, não é complexo e é uma necessidade frequente da administração. Posso fazer via sistema de registro de preços. Avançamos mais um pouquinho agora e eu vou colocar uma coisa para vocês. Quando eu apresentei para vocês o conceito da ata de registro de preços, ele fala assim, ó, a ata é um documento vinculativo e obrigacional, com compromisso de contratação futura. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. Ele é vinculativo e obrigacional. A administração pública, estou perguntando, é obrigada a contratar? Fiz uma licitação para registro de preços. A empresa Charlie venceu. Eu sou obrigado a contratar a empresa Charlie? Segundo a lei de licitações, não. A lei de licitações admite que você adote outros procedimentos para obter a contratação, desde que você dê prioridade
em igualdade de condições para quem tem o preço registrado, mas não é obrigado a contratar. Número 2, segunda informação. Bom, já vimos que a administração pública não é obrigada a contratar. Mas o fornecedor, aquele que venceu a ata de registro de preço, esse fornecedor é obrigado a fornecer? Eu vou colocar... Não ficou legal. Vamos colocar assim, ó, obrigado, deixa eu trocar a cor disso aqui. Eu quero saber o seguinte, ele é obrigado a fornecer os produtos? E a resposta é sim. A priori, sim. Tá? O vencedor da licitação, ele é obrigado a fornecer. Puxa para cá assim, coloca assim, sim. É obrigado a fornecer. Por quê? Porque ele, quando a gente fala que o documento é obrigativo e vinculacional, significa que ele é obrigativo e vincula o fornecedor a cumprir aquelas condições. Então, tudo que estiver registrado na ata, ele tem que fornecer. Só que existe uma ressalva. Nós vamos estudar daqui a pouco que existe um procedimento chamado de carona. Carona é aquele que não participou da licitação e depois quer fazer a adesão da ata. Para o carona, o fornecedor não é obrigado a fornecer. Para quem estiver registrado na ata, ele é obrigado a fornecer. Avançamos mais um pouco e vamos resolver uma questão. O órgão competente, no âmbito da Câmara de Fortaleza, na qualidade de órgão gerenciador, está elaborando um edital de registro de preços para aquisição de bens e serviços necessários para o seu regular funcionamento, tais como materiais de escritório e insumos de informática. À luz da 14133, o edital deverá dispor sobre a impossibilidade de prever preços diferentes, ainda que o objeto tenha que ser realizado ou entregue em locais diferentes. Errado. Nós já vimos que o edital pode prever preços diferentes. A especificação da licitação de seu objeto, independentemente da quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirido, que não precisa ser especificada. Errado. Em regra, tem que especificar a quantidade máxima. Essa é a regra. Letra C. A vedação de oferecimento de proposta em quantitativo inferior ao previsto no edital pelo licitante, mesmo que ele se obrigue nos limites estabelecidos no instrumento. Isso aqui eu vou aproveitar essa alternativa para explicar mais uma coisa. O edital pode admitir que você faça cotações para quantidades abaixo do total. E aí você se obriga a fornecer aquilo que você ofertar. Explico para vocês. Imagina que seja uma licitação para a compra de celulares. Só que a licitação é para 100 mil celulares. Pouquíssimas empresas teriam a capacidade de fornecimento. Só que aí a administração coloca lotes, blocos de 3 mil. Aí eu sou um pequeno varejista, eu não consigo fornecer 100 mil, mas 3 mil eu consigo. Aí eu digo o seguinte, olha, eu faço 3 mil para vocês por X. Nesse caso, até 3 mil unidades eu terei que fornecer por aquele preço. Eu posso fazer, então a gente poderia ter várias pessoas registradas até eu fechar o total. Isso é uma forma de viabilizar a participação de empresas menores e aumentar a competitividade e, consequentemente, diminuir o preço. Isso está na lei também. Tá? Então está errada a letra C. O critério de julgamento da licitação será o de menor preço ou maior desconto sobre a tabela de preços praticada no mercado. Esse é o gabarito, nós vimos esses dois critérios quando apresentamos a introdução do SRP. A possibilidade de participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, ainda que o quantitativo seja superior ao máximo previsto no edital. Errado. A lei de licitações veda que uma mesma entidade, um órgão ou entidade, participe de várias atas. Eu sou a Secretaria de Saúde. Eu não posso ficar participando de uma ata X, Y e Z. Eu só participo de uma ata para aquele produto. Salvo se a ata que eu estiver não atende à minha necessidade. Eu preciso de mais produtos. Exemplo, eu estou numa ata que tem 10 mouses. Eu preciso de 50. Então, eu fico nessa ata de 10 e posso complementar numa outra ata para fechar o meu total. Mas se eu já tiver 50 aqui, eu não posso participar de outra ata também. Então, um órgão ou entidade, uma ata só. Tá? Essa é a regra na lei de licitações. Gabarito, então, letra D de dado. Agora, eu vou começar a falar com vocês sobre a situação do carona.
Tá? O que é essa história de carona? Imagina que você vai fazer um concurso público e esse concurso público ele será no interior, será numa região que você vai ter que viajar. Passagem aérea está muito cara, você não tem dinheiro para fazer essa viagem, resolve procurar outros concurseiros que têm interesse em viajar para esse mesmo local, para ver se juntos vocês não conseguem alugar uma van ou algo que teria um preço mais vantajoso para que vocês pudessem participar da prova. Você vai lá e encontra uns 10 outros concurseiros e juntos vocês resolvem alugar um ônibus ou uma minivan para fazer a viagem. Nesse caso, você tomou a frente do planejamento. Você será conhecido como órgão gerenciador. O que é o órgão gerenciador? Segundo a lei de licitações, o órgão gerenciador é aquele que conduz o procedimento de contratação. É quem prepara o edital e etc. e tal, faz toda a parte de planejamento e gerenciamento. Além disso, ele vai gerenciar a ata. Quando você gerencia a ata, você está vendo os quantitativos que estão registrados, verifica as sanções, verifica se a empresa está cumprindo com suas obrigações. Isso é gerenciar a ata. Esse é o papel do órgão gerenciador. Os demais amigos, aqueles que concordaram em locar a van ou ônibus, eles são conhecidos como órgãos ou entidades participantes. Os órgãos e entidades participantes, eles participam de todos os procedimentos iniciais. Nesses procedimentos iniciais, eles vão ajudar a definir as quantidades, as características, as especificações do produto. Com isso, após a licitação, eles terão quantidades registradas na ata de registro de preços. Logo, eles integram a ata de registro de preços, tá? Então, esses são os nossos dois primeiros grupos de órgãos e entidades do registro de preços. Calma que daqui a pouco tem mais. Para a gente ter isso aqui, a lei de licitações exige a realização de um procedimento que nós chamamos de intenção para registro de preços. A intenção para registro de preços, mantendo o paralelo ao exemplo que eu estava trazendo aqui para vocês, seria como se eu vou ver se alguns amigos meus, se alguns concurseiros querem alugar um ônibus. Vou divulgar nas minhas redes sociais. Olha, quem é que tem interesse em ir de ônibus comigo? Essa é a intenção para registro de preços. Segundo a lei de licitações, a intenção para registro de preços tem que ser realizado com a divulgação mínima de 8 dias úteis. 8 dias úteis é o prazo mínimo de divulgação. Durante esse período em que a intenção de registro de preços está aberta, os outros órgãos ou entidades podem manifestar o interesse em participar. O SRP a intenção de registro de preços, em regra, é obrigatória. Você tem que divulgar ela por pelo menos 8 dias úteis, exceto nas hipóteses em que o gerenciador for o único participante da licitação e o único que irá integrar a ata. Lembra aquele caso de você não definir as quantidades? Só pode ter um participante, então não precisa fazer a intenção de registro de preço. Quando houver mais participantes, tem que fazer a intenção para registro de preço. Ok. Só que aí, vocês fizeram a licitação, escolheram uma empresa, o motorista marcou com vocês o horário, a data, estava tudo certo. Eis que chega um concurseiro que não participou disso aqui. Ele não sabia da intenção de vocês, ele não conhecia as suas redes sociais e não tomou conhecimento previamente. E ele também não conseguiu comprar passagem aérea e estava desesperado para conseguir viajar. Ele procura você e fala: eu posso pegar carona? E a pergunta é: pode ou não pode? Na lei de licitações pode. E esse camarada que não participou dos procedimentos iniciais, ele é conhecido como órgão ou entidade não participante.
Os órgãos ou entidades não participantes são aqueles órgãos ou entidades que não participaram, vou colocar assim, ó, não participaram dos procedimentos iniciais, consequentemente, eles não integram a ata de registro de preços, mas eles fazem um pedido para fazer a adesão, aderem à ata de registro de preços. Eles fazem o pedido para fazer a adesão. Esses órgãos aqui, popularmente, são conhecidos como carona. Esse procedimento é conhecido como carona dentro da administração pública. Então, ele não participa do procedimento inicial, mas pede para aderir à ata. Fiz uma ata para a compra de mouses. Registrei 100 mouses para mim e para os demais participantes. Tem um órgão que não participou da licitação e ele quer comprar exatamente esse mesmo mouse. Ele vai ligar para o gerenciador e vai perguntar: posso utilizar a ata de vocês? O gerenciador vai dizer que sim ou que não, autorizando ou não a adesão à ata de registro de preço. Isso é o que a gente chama de adesão. Só que a adesão tem alguns requisitos, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos lá. Como é que funciona o procedimento de adesão à ata de registro de preços, também conhecido como carona? Funciona da seguinte forma. Deixa eu posicionar isso aqui. E vamos lá. Primeiro nós vamos ter requisitos gerais. Tá? Esses requisitos aqui, eles precisam ser observados para que você possa aderir a uma ata de registro de preços. O primeiro deles é justificativa. Lembrando, na lei de licitações, justificativa sempre vai acontecer quando você tiver essas situações diferenciadas e tal. Então, você vai apresentar uma justificativa da vantagem desse procedimento, mostrando que o preço é bom, que o produto atende às suas necessidades e etc. Vai fazer também uma pesquisa de mercado para analisar a compatibilidade dos preços. Olha, estou precisando comprar um mouse. Normalmente esse mouse aí está custando na casa de 100 a 110 reais. No registro ele está por 98, então existe uma compatibilidade de preços. O terceiro requisito é a consulta e aceitação dos envolvidos. Como assim, professor, consulta e aceitação? Você não pode simplesmente encontrar uma ata na internet e pegar a ata, assim como você não pode chegar lá no ônibus que eu citei antes para vocês e simplesmente entrar no ônibus. Primeiro você vai perguntar para o órgão gerenciador. Ô, gerenciador, eu vi essa sua ata aqui, ela me interessa muito. Posso fazer a adesão? O órgão gerenciador vai dizer que sim ou que não. Qual que é o principal papel do gerenciador? É verificar se está tudo certo com a ata e principalmente verificar os quantitativos, porque existem limites que nós vamos ver já já. E você também terá que ter a aceitação do fornecedor. Porque, olha só, o fornecedor é obrigado a fornecer aquilo que está na ata para o gerenciador e participantes. Ele não é obrigado a fornecer para os não participantes, justamente porque ele tem um compromisso de garantir o fornecimento para quem está na ata. Então, para quem não está na ata, ele não é obrigado a fornecer. Então, ele só vai aceitar se ele tiver condições de cumprir com seus compromissos. Senão, ele não vai aceitar esse fornecimento. Tá, então, nós temos aqui a primeira parte dos requisitos. Agora eu quero avançar mais um pouquinho. E nós vamos trazer aqui algumas limitações para a ata de registro de preços, tá? Primeira limitação. A primeira limitação. Atas municipais. Anota aí sobre as atas municipais. Se a ata é do município, a União, Estados e DF não podem aderir. Exemplo, o município de Blumenau, aqui onde eu moro,
fez uma licitação para registro de preços. Registrou lá a compra de mouse. O Estado de Santa Catarina não pode aderir a essa ata, porque o maior não pode aderir do menor. Então, se a ata é do município, não é possível fazer a adesão pela União, Estado e DF. Por outro lado, os municípios podem aderir, desde que a ata decorra de licitação. Professor, não está fazendo muito sentido isso aí para mim. Você consegue explicar um pouquinho melhor? Lembra o seguinte: a ata de registro de preços pode ser feita por licitação ou contratação direta. Se a ata é municipal, só os municípios podem fazer a carona. Se a ata é do município, só outro município pode pegar carona. E só poderá pegar carona se a ata foi firmada mediante licitação. Se a ata foi firmada mediante contratação direta, ninguém pode aderir à ata de município. Estou falando de ata de município. Agora vamos lá. Se a ata é da União, Estados, DF, União, Estados e DF, agora eu não coloquei os municípios, os outros podem aderir. E aqui pode ser com ou sem licitação. Calma que eu não acabei ainda, tem mais uma observação. Só existe uma restrição aqui na própria lei de licitações. A União, coloca assim, ó. A União só pode ata da União. Isso quer dizer o seguinte: a União não pode aderir à ata dos estados e do Distrito Federal, e muito menos dos municípios. A União só pode aderir a atas da própria União. É a ideia de que os órgãos federais estão numa abrangência maior, então ele só pode aderir a atas de órgãos também federais. Se os órgãos forem estaduais ou municipais ou distritais, os órgãos federais não poderão aderir. Fechado? Acho que ficou claro aqui para vocês. E o último tópico para a gente finalizar essa parte de registro de preços são os limites. Quando eu trabalhava com licitações, acontecia um negócio que era muito complicado. Você fazia uma única licitação para registro de preços e não existiam limites naquela ocasião. E aí qual que era o grande problema? Você fazia uma licitação, poucas empresas participavam e você registrava 100 mouses desse. Só que, de repente, 1000 órgãos aderiam à aquisição de 100 mouses. 1000 vezes 100 dá 10 mil, 100 mil. Você faz uma licitação para 1000 que viram 100 mil, mais o que está registrado 101 mil. Às vezes uma licitação que era para ter um valor estimado ali de 500 mil reais virava 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões. Isso causava um grande impacto em termos de competitividade, porque eu não queria participar de uma licitação de 500 mil, mas de 5 milhões eu gostaria. Se gerava prejuízo à competitividade, perdia economia de escala. Isso aconteceu muito, até que o Tribunal de Contas da União pegou e falou, tem que ter limite. E aí exigiu a elaboração de um regulamento que colocou limites. Esse regulamento foi incorporado pela Lei de Licitações, que aderiu então aos limites que já constavam em regulamento. Para você entender os limites, guarda aí o número 2. Tá? Por que é o número 2? Porque ou você vai multiplicar ou você vai dividir por 2. Para cada órgão ou entidade, aqui cada órgão que fizer a carona, por órgão, barra entidade, que desejar a carona, você divide por 2. Ou seja, o limite é de até 50% do que está registrado para os participantes e órgão gerenciador. Registrei 100. Cada órgão ou entidade pode pegar carona até a metade disso, ou seja, até 50. Então, por órgão ou entidade, divide
por 2. E, no total, você apenas multiplica por 2. Ou seja, o total é até o dobro. E aí é meio lógico, né? Só você pensar. É óbvio que o total é o que vai ter o valor maior. Então, por órgão entidade divide, no total multiplica por 2. Esse limite, ele não é absoluto, tá? E eu quero tratar aqui com vocês das exceções. Quando que não haverá limites? Na verdade, não são todos os limites. A lei de licitações excepciona em alguns casos o limite total. Ou seja, ela retira essa história do dobro, deixando o limite total em aberto. Quando que isso acontece? Em duas situações. Primeira situação, aquisição emergencial de medicamentos Quando se tratar de ata relacionada ao Ministério da Saúde. Tá, isso aqui é muito comum, porque às vezes tem aquelas determinações judiciais e aí você utiliza essas atas para fazer a aquisição dessas aquisições emergenciais. Segundo caso, quando se tratar de cumprimento de programas relacionados a transferências voluntárias de recursos. Professor, como assim transferências voluntárias? O que acontece é que a União ela pode repassar recursos para os estados, DF e municípios. São as chamadas transferências voluntárias, por meio de convênios, acordos, etc. Nesse tipo de transferência, se a ata é gerenciada pelo Poder Executivo Federal, a própria União, e ela quer que haja uma execução descentralizada de um programa ou projeto federal, não será aplicado o limite total. Por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia manda recursos para os municípios para um programa de alfabetização digital de crianças. Esse dinheiro é para a compra de tablets. O próprio Ministério da Ciência e Tecnologia faz uma grande licitação para registro de preços de tablets. Todas as prefeituras, mesmo não sendo órgãos participantes, que quiserem aderir a essa ata, poderão aderir, não havendo limite total. Justamente para viabilizar esse programa federal que decorre dessa transferência voluntária. Então aqui, nesse segundo caso, quando a gente trata de transferências voluntárias, nós estamos falando de uma execução de programa ou projeto federal e a ata é gerenciada pelo Poder Executivo Federal. Aí você não aplica o limite total. Então, nessas duas hipóteses aqui de baixo, eu excepciono o limite total. O limite por órgão ou entidade permanece, mas o total, esse aqui acaba sendo afastado nessas situações. Vamos ver em questões como que isso cai. Ao tomar conhecimento da viabilidade das contratações sucessivas para aquisição de bens e serviços corriqueiramente utilizados pelo respectivo órgão, as autoridades competentes passaram a analisar normas atinentes ao SRP, constantes na Lei 14.133, vindo a apurar corretamente que, letra A, a formalização da ata de registro de preços deve ser necessariamente precedida de licitação na modalidade pregão. Errado. Primeiro, porque pode ser pregão ou concorrência. Segundo, porque tem dispensa de licitação. B. A lei não estipula prazo de vigência para a ata de registro de preços, de modo que o fornecimento de bens fica limitado apenas ao quantitativo máximo estabelecido no edital. Errado. A lei coloca o prazo de 1 ano prorrogável por mais 1, por igual período. A existência de preços registrados implica no compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, obrigando a administração a realizar a aquisição. Não, a administração não é obrigada a adquirir. É possível contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os requisitos de existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e da necessidade permanente ou frequente da obra ou serviço a ser contratado. Esse é o nosso gabarito, nós já vimos isso ao longo dessa aula. Os órgãos e entidades municipais não participantes podem aderir à ata de registro de preços formalizada por outro ente federativo,
Inexistindo limites quanto aos quantitativos máximos que podem ser adquiridos. Inexistindo limites, não. Existe o limite, é a regra do 2. Ou você divide por 2 e você multiplica por 2. Por órgão, entidade, divide por 2. No total, o dobro. Então, esse item também está errado. Com isso, o gabarito é a alternativa D de dado. E tem mais um item aqui. É possível a adesão de órgão não participante do processo licitatório à ata de registro de preço, cujo objeto seja a aquisição de computadores. Certo. Porque aqui é a situação da carona. Você não participou do processo licitatório inicial, mas pode fazer a adesão da ata de registro de preço. Pode ser computador, pode ser material de limpeza, pode ser serviço, todos aqueles que possam ser objeto do registro de preço. E com isso, nós finalizamos mais esse bloco da nossa aula. Até breve.